Tema de hoje: onde Deus está quando eu mais preciso. Onde Deus está? Você já se fez essa pergunta alguma vez? Em momentos que você enfrentou dificuldades, problemas, talvez aconteceram algumas tragédias na tua vida, você perdeu alguém querido. Você já se perguntou isso em algumas ocasiões na tua vida? Eu não estou aqui falando daquelas ocasiões, daquelas situações, ou talvez até tragédias, que nós mesmos causamos. Nós estudamos sobre isso semana passada. Como eu disse semana passada, eu repito, talvez você esteja vivendo ou colhendo agora frutos do que você plantou lá atrás. A Bíblia, ela não mente. Nós usamos o texto de Paulo à igreja da Galácia, Gálatas capítulo 6, versículo 7, Deus não se deixa escarnecer, de Deus não se zomba, em algumas versões. Tudo que o homem plantar, ou aquilo que o homem plantar, disso ele vai colher. Então, muitas pessoas sofrem hoje, porque elas não conseguem entender o significado, por exemplo, do livre-arbítrio, que dei uma pincelada semana passada. Livre-arbítrio foi concedido por Deus para que nós tivéssemos, ao menos tivéssemos essa capacidade. Glória a Deus. Uma vez eu fui trocar o óleo do câmbio do carro, e diziam que óleo de câmbio automático não se troca. Isso me deixou assim, encafifado, Falei, poxa, assim, como pode? Aí eu fui na concessionária do carro que eu tinha, o Toyota, falei com o técnico lá, o gerente, ele falou, olha, realmente não troca. Sério, não troca. Poxa vida. Aí eu fui numa outra concessionária, aí eu perguntei também nessa outra concessionária, escuta, ele falou a mesma coisa, não, óleo do câmbio não troca. Ainda assim eu fiquei, depois que você chega numa certa idade, você começa a, Eu falei com um mecânico que trabalhou na Toyota, que trabalhou em outros lugares, um senhor já, deve ter a minha idade, muito bom, e ele me fez só uma colocação, que realmente me levou a pensar mais profundamente. Ele disse assim, não existe óleo eterno. Óleo desgasta com o tempo. Desgasta, não tem jeito. Óleo desgasta. Você tem que trocar. Aí você procura no manual, lá no manual, bem pequenininho, está lá escrito que a cada 40 mil, dependendo do carro, 60 mil, você tem que trocar o óleo. Aí eu troquei o óleo, claro, Por que eu estou falando isso? Porque não tem óleo eterno, não tem pilha eterna, a única coisa que tem é a vida eterna que Cristo tem para nós, O resto você tem que trocar. Inclusive até o pastor Bob foi premiado há uns 3 meses atrás, que o carro da esposa dele, que é um Corolla automático, pifou. E foram ver o que é. Não tinha mais óleo no câmbio, nunca trocou. Aí pifou, teve que comprar um câmbio. Jesus amado, imagina o prejuízo. Então, um adendo aqui, está dentro da mensagem, se serve de dica, você tem carro automático, precisa trocar o óleo a cada 40, 50 mil quilômetros. Agora eu vou voltar como se eu estivesse falando de novo, depois eu vou editar, O livre-arbítrio foi concedido por Deus para todos os seres humanos, para que nós tivéssemos essa capacidade de escolher quem podemos ser, o que podemos viver, falar, decidir. Deus nos deu essa capacidade. Só que o homem, por causa do mal, daquela coisa que o diabo faz, que eu já falei aqui, o diabo é bom em iludir, em criar situações e tal.
Por causa disso, o homem erra, o homem peca. E por causa dos seus erros, dos seus pecados, das suas decisões, das suas palavras, dos seus pensamentos, ele vai, infelizmente, sofrer consequências por causa dos seus erros. Ponto. Então, Deus nos deu esse livre-arbítrio, nós é que escolhemos. Você que escolhe, por exemplo, o que você come no café da manhã. Não sei se você já foi, eu imagino que todos aqui já estiveram alguma vez num hotel. Em casa é difícil, mas no hotel, quando você está no hotel, tem aquele chamado café da manhã. Alguém já comeu o café da manhã do hotel? Irmão, não é pegadinha, já comeu? Amém. A maioria, tá vendo? E vem, quando você chega lá, no restaurante, você vê, bolo disso, bolo daquilo, queijo daquilo outro. Até aqueles, um tempo atrás eu tive, até aqueles polenguinho tinha, né? No café da manhã, chocolate, sucrilhos, né? Kellogg's e tal, fazer propaganda aqui. Você fica assim, você fala, meu Deus, o que eu vou comer? Fora as frutas, mamão, melão, banana, laranja, é um negócio assim. Só que tem gente que chega lá e fala assim, não, eu só quero café. Não, mas está pago já? Não, eu só quero café. Bom, ele fez uma escolha, sim ou não? Você escolhe. A roupa que você está usando hoje, você que escolheu, ou foi alguém que escolheu para você? Não, hoje você vai usar essa roupa. Foi assim ou não? Não, você escolheu, você foi lá no seu guarda-roupa, tem 300 camisas, 400 calças, 300 pares de sapato. Né? Ah não, eu estou falando, é mulher que é assim, não são os homens, né? Brincadeira. Você que escolheu, você que decidiu. Então, por conta dessas decisões, a tua vida vai refletir as suas decisões, os seus pensamentos, as suas palavras, as suas atitudes. Isso é reflexo daquilo que você decidiu. Então Deus nos deu essa capacidade justamente para a gente escolher as coisas boas. Só que o homem, por causa do pecado, ele não faz boas escolhas. Aí Deus, na sua infinita misericórdia, envia Jesus. E Jesus vem, salva, Jesus cura, Jesus purifica com o seu sangue, perdoa todos os nossos pecados, escreve o nosso nome no livro da vida e ainda prometeu, olha, eu estou com vocês todos os dias e vou voltar para buscar vocês para as mansões celestiais. E ainda assim tem gente que fica assim, meu Deus, ai que vida difícil. Irmãos, quem está nesse mundo, quem está nessa terra, você enfrenta problemas, situações, dificuldades, não tem como fugir disso. Livro de Eclesiastes, Salomão escreveu dizendo, olha, o sol brilha sobre todo mundo, a chuva cai sobre todo mundo, nós estamos, um dos textos clássicos de Eclesiastes, ele diz assim, nós estamos sujeitos a esta vida, não adianta, as coisas que acontecem com todo mundo. E aí os crentes, que são chamados aqueles super crentes, que tem muitos hoje em dia, tem igrejas aí especializadas em formar super crentes, aquele crente que ele fala assim, não, eu não sou cauda, eu sou cabeça, porque eu sou servo de Deus e o que eu falo acontece, porque todas as bênçãos do Senhor são minhas, porque eu piso na cabeça do diabo. Irmão, eu fico até com medo quando eu vejo uns super crentes assim, porque Jesus falou o seguinte, no mundo vocês vão ter aflições. Então não tem essa, eu vou passar por situações ou que eu criei ou que a vida levou a acontecer. Isso acontece, não tem como fugir disso. Então eu não quero tratar aqui, porque a gente viu semana passada sobre as situações que nós criamos. Eu quero te levar hoje a entender situações que nós não criamos, mas que surgiram na nossa vida. E em muitos momentos desses você pergunta assim, meu Deus, quando ou onde Deus está nesse momento que eu mais preciso? E para a gente entender isso, eu quero ler um salmo com vocês, você que trouxe
a sua Bíblia, Salmo 142. Glória a Deus. Salmo 142. Deus é bom, não foi embora, continua aqui. Aproveite para adorá-lo, para glorificá-lo. Aleluia. Salmo 142, o escritor desse salmo, Davi. E a partir do versículo 1 ele escreveu o seguinte: em alta voz clamo ao Senhor, elevo a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Versículo 2: derramo diante dele o meu lamento, a ele apresento a minha angústia. Versículo 3: quando o espírito, ou quando o meu espírito desanima, és tu quem conhece o caminho que devo seguir. Na vereda por onde ando, esconderam uma armadilha contra mim. Versículo 4, ele fala assim: Deus, olha para a minha direita e vê, ninguém se preocupa comigo, não tenho abrigo seguro, ninguém se importa com a minha vida. Versículo 5, ele diz: clamo a ti, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, és tudo o que tenho na terra dos viventes. Versículo 6, dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Versículo 7, liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta por causa da tua bondade para comigo. Só até aí. Sintetizando aqui para você entender essa história, por que Davi escreveu isso? Davi escreveu isso porque ele estava sendo perseguido. E por que Davi estava sendo perseguido? O que ele tinha feito que levou o rei Saul da época? Saul foi o primeiro rei de Israel. O que levou Saul a perseguir Davi? Bom, se você voltar na história, Davi era um pastorzinho. Davi cuidava do gado, da criação do seu pai. E desde jovenzinho, 16, 17, 18 anos, ele já tinha uma relação, um relacionamento, um contato com Deus. E ele também tocava um certo tipo de instrumento que, quando Saul cometeu os seus erros, Saul, ele desagradou a Deus, desobedeceu a Deus. E Deus já tinha determinado, Saul não será mais o rei, daqui a um tempo vou trocar o rei. E se você ler o texto, você vai ver que Samuel foi chamado por Deus, Samuel foi enviado por Deus à casa de Jessé, ele chamou os filhos, não era nenhum deles, aí era Davi, você já leu essa história, aí ele derramou óleo sobre a cabeça de Davi, e tipo assim, olha, você é o escolhido do Senhor, mas para quando? Quando Deus quiser. Ele tinha uma unção de rei, de líder sobre a sua vida, mas para o dia que Deus quisesse. E interessante, irmãos, que Davi, por causa de tocar esse instrumento, Saul passou a ser atormentado por um espírito mau, que foi enviado ou permitido por Deus para que o incomodasse, e ele ficava incomodado, ele não conseguia dormir, até que alguém disse, olha, tem um jovenzinho, o cara toca bem, chama ele então, e ele começava a tocar o seu instrumento, e Saul, ele chegava a adormecer, ele gostava daquilo, e aí ele falou, olha, você vem para cá, você vai ficar comigo, porque eu estou vendo que você tem esse dom, e esse dom seu me leva a ter paz no coração. Ele ia para a casa do pai, voltava, ele ia para a casa do pai, voltava, e de repente o exército dos filisteus confrontou o exército de Israel, houve aquela afronta durante alguns dias, eles tinham
um soldado, Golias, gigante, forte, aquele cara que não tinha medo de nada, 2,60 metros de altura, mais de 230 quilos de músculo, armado até os dentes, diz o texto, e a história paralela deste texto. Ou seja, aquele cara, ele afrontava o exército de Deus, e nessa sua afronta, os soldados de Israel tinham medo, ninguém tinha coragem de confrontá-lo ou de enfrentá-lo. Porque a ideia era o seguinte: se vocês me vencerem, um de vocês me vencer, a gente se rende a vocês. Agora, se eu vencer um de vocês, aí vocês vão se render a nós. E eles ficavam nesse impasse, e Saul já não tinha mais aquele favor de Deus, ele ficava ali pensativo, até que um dia, a mando do pai para levar mantimentos, suprimentos para os seus irmãos, e ele diz: pergunta lá, vê como é que eles estão e tal. E ele perguntou, os seus irmãos acharam que ele estava tirando um barato, e ele ouve aquele gigante a confrontar o povo, confrontar o Deus de Israel, falar coisas terríveis e tal. E ele falou: não, onde já se viu, ninguém vai fazer nada, não, vamos lá. E ele tentaram colocar uma armadura, Saul tentou colocar uma armadura, falou: não, eu vou do jeito que eu sou, e pegou pedras. E eu comentei aqui de manhã, naquela época, esses atiradores de funda, a chamada funda, ou então aquele estilingue que a gente conhece, né? Mas era de uma forma assim, que eles tinham uma capacidade, um treinamento, que segundo conta também a história, a uma distância de 4 metros, 5 metros, se alguém segurasse um fio de cabelo assim, eles eram capazes de acertar nessa distância. Pra vocês terem uma ideia, o treinamento deles. E aí Davi pega a sua funda, pega pedras e ele vai lá, e você sabe da história, não preciso contar aqui. Ele acerta o Golias, Golias cai, ele pega a própria espada de Golias, ele corta a cabeça de Golias, levanta, leva para o rei, e aí o exército de Israel fica animado, vai para cima dos filisteus, mata vários deles, aí eles fogem. E quando Davi está entrando na cidade ali e tal, reconhecido, as mulheres que cantavam lá, as pessoas de Israel que tinham o hábito de cantar, elas começaram a cantar: olha, Saul, ele derrubou 1000, mas Davi derrubou 10.000. Pronto. Para que cantaram isso? O homem começou a ficar com ciúme de Davi. Ele já não estava debaixo da unção de Deus, já não tinha mais aquele crédito com Deus. E ele começou a tomar decisões erradas, até o ponto de chegar a perseguir Davi. Falou: não, ele chegou a usar essa expressão: o que falta para Davi, senão o reino? Porque está todo mundo do lado dele, está sendo ovacionado, está sendo exaltado, só falta o reino. E então ele decide perseguir Davi. Uma das ocasiões, quando Davi ainda estava tocando para ele, ele pega uma lança e tenta cravar, né, no peito de Davi, para que ele fosse cravado na parede. Davi se esquiva e ele começa a perseguir, a perseguição aumenta de tal forma que Davi é obrigado a fugir. Davi começou a fugir para uma cidade, fugir para outra, fugir para um vilarejo. Ele fugia porque ele estava sendo perseguido. E Saul tinha alguns olheiros dessas cidades para tentar descobrir onde ele estava. E quando descobria, vão lá, mas ele já não estava mais, ele estava no outro lugar. Até que chegou um ponto que Davi, ele entrou numa caverna. E eu quero ler esse texto, acompanha aqui no telão. 1 Samuel 22, versículo 1 diz: Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Versículo 2, olha que interessante: também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes, e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Versículo 3, de lá Davi foi para Mispá em Moabe e disse ao rei de Moabe: posso deixar meu pai e minha mãe virem para cá e ficarem contigo até que eu saiba o que Deus fará comigo? Versículo 4, e assim ele os deixou com o rei de Moabe, e lá eles ficaram enquanto Davi permaneceu na fortaleza. Versículo 5, contudo, o profeta Gade disse a Davi:
não fique na fortaleza, vá para Judá. Então Davi foi para a floresta de Herete. Novamente ele fugiu. E foi dentro dessa caverna que ele escreve esse salmo. Ele diz assim: Senhor, cadê tu? Nas palavras de hoje. Senhor, as dificuldades são muito grandes. Ele escreveu: Senhor, em alta voz eu clamo. Cadê o Senhor? O Senhor não está vendo? Eu estou sendo perseguido injustamente. O que eu fiz a não ser derrotar aquele gigante? Qual foi o meu pecado, o meu erro? Eu não sei até agora, eu estou sendo perseguido. Deus, tem misericórdia de mim, porque as pessoas se esqueceram de mim. O Senhor vê aí a dificuldade, armam armadilhas para me pegar, eu sou obrigado a fugir. Senhor, o que está acontecendo? Ele escreve este salmo dentro da caverna. E aí ele sai porque ele recebe a visita dos pais, os pais ficam sabendo onde ele estava, o visita. Ele sai dali, leva para essa cidade, deixa lá com o profeta os pais, e ele continua fugindo. Até o dia em que, segundo o texto, ele encontra, Saul estava com aproximadamente 2.000 homens, se não me falha a memória, perseguindo Davi. Ele ficou sabendo que ele estava num determinado lugar, e ele foi para lá com o seu exército. E o texto da palavra diz que Saul teve aquele momento que todos nós temos, de necessidades físicas. Ele precisava fazer o número 2, né? Se é que você pode entender. E aí, naquela época, né, banheiro químico não tinha no deserto. Banheiro não tinha ali naquele lugar. Bom, onde eles faziam necessidade? Os caras iam para a caverna. Aqueles que tinham pudor, né? Porque os que não tinham pudor, como hoje tem uns que não têm pudor, faz em qualquer lugar, né? Enfim. Ele foi para uma caverna. E está lá Saul, agachadinho, pensando na vida, fazendo as suas necessidades. Justo nessa caverna estava Davi e os 400 homens que o seguiam, escondidos. Aí quando os homens olham e vê o rei Saul ali, agachado e tal, fazendo as suas necessidades, eles falam para Davi: Davi, chegou a tua hora. É agora, vai lá e dá cabo. Ele não está te perseguindo? Ele não quer te matar? Dá cabo dele agora. Davi olha para os seus seguidores e diz assim: espera um pouquinho, eu não vou tocar na vida de um ungido do Senhor. Quem faz isso é Deus, não sou eu. Espera um pouquinho. Só com essa atitude de Davi eu aprendo que quando nós estamos, por exemplo, numa igreja, eu não fico falando mal do pastor, do líder, dos obreiros pelas costas. Esse talvez seja o maior problema que tem nas igrejas hoje, inclusive a nossa. A fofoca corre solta, coça a voz das pessoas para falar mal do pastor, falar mal do culto, falar mal do obreiro, falar mal do líder. Irmão, em nome de Jesus, para com isso, porque se essas pessoas estão liderando dentro da igreja, foi porque Deus levantou e colocou elas lá. Amém? Quando o rei termina as suas necessidades e sai da caverna, o exército dele do lado de fora, Davi sai atrás. E Davi fala assim: ô rei Saul, que viva para sempre. Falou: estou aqui, ó. Por que me persegues? E aí ele assustou. Ele falou: o que você estava fazendo aí? Não, eu estava aqui escondido. Falou: o senhor está me perseguindo? Por quê? O que eu fiz de mal? Qual foi o erro meu? Eu não fiz nada. Inclusive, se eu quisesse dar cabo de sua vida, está aqui um pedaço da sua túnica, porque ele foi escondidinho e cortou um pedaço da túnica do rei e falou: está aqui, ó. Se eu quisesse matá-lo, o senhor já estaria morto, mas eu quero viver minha vida. Por que está me perseguindo? Isso que Saul, um pouco antes, tinha passado por uma cidade onde Davi também passou,
E ele perguntou para o profeta daquela cidade: escuta, você ficou sabendo que Davi esteve aqui? Ele falou: eu não quero saber de nada disso, eu estou aqui para profetizar. Não, mas o meu espião que estava aqui, ele viu Davi conversando com você. Sim, Davi esteve aqui, conversou comigo, mas eu sou servo de Deus, eu estou aqui para profetizar. Ah, é? O texto diz que Saul mandou matar os profetas e todos os seus familiares, mulheres, filhos, todos foram mortos. Mais uma loucura que deu em Saul. Aí quando ele vê Davi com um pedaço de túnica na sua mão, ele fala assim: puxa vida, parece que ele volta a si, ele fala: o que eu estou fazendo? Por que eu estou te perseguindo? Você não fez mal nenhum, longe disso. E aí naquele momento houve um reconhecimento de Saul sobre o seu erro para com Davi. Aí ele foi embora e Davi ainda continuou caminhando por onde ele tinha que caminhar, até chegar o dia que chegou que Saul acabou morrendo e eles convocaram Davi para reinar sobre Israel. O que me chama a atenção, queridos, nesse texto, é que toda essa situação, Davi não fez absolutamente nada de errado. Ele lutou pelo reino de Deus. E na sua luta, ele questionou a Deus. Se ele pudesse usar esse tema de hoje, ele estaria dizendo: Senhor, cadê o Senhor quando eu mais preciso? Está vendo a situação aí? E no Salmo 142, versículo 1 que nós lemos, em alta voz ele clama ao Senhor. Eu quero pegar aqui rapidamente, versículo por versículo, porque de toda essa história dá para a gente aprender algumas coisas e praticar nas nossas vidas. Primeiro, no Salmo 142, versículo 1 e 2, ele fala assim: em alta voz clamo ao Senhor, elevo a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. O que eu aprendo com isso? Meu irmão, quando você tiver a oportunidade de estar diante de Deus, clama mesmo. Para com esse negócio de ficar chamando o gato. Vamos orar, irmão, declara, vamos lá. Amém? Quando vai no estádio, de novo essa semana estava passando o jogo na televisão. Quando eu cheguei do átrio na quarta-feira, estava quase terminando, né? Aí um determinado time ganhou e os caras estavam no estádio. Filmou, a câmera começou a filmar os torcedores. O torcedor, o outro chorando, o outro gritando. E eu falo: meu Deus, por que as pessoas não são assim na igreja? Porque na igreja, na hora de glorificar a Deus, é glória a Deus. No estádio é gol! Na igreja, glória a Deus, aleluia, parece que está tudo morrendo. E Deus está aqui. Ah, mas Deus vai ficar mais feliz? Não, irmão, Deus não está nem preocupado com o meu glória a Deus, com o teu. Quando ele sai do coração, quando ele sai da cabeça, da mente, do nosso coração, glorificando mesmo, Deus recebe. E Davi sabia disso. Então ele não tinha papas na língua. Quando ele começou a orar, dentro da caverna ele falou: Senhor! Igual aquele cego que quando ouviu Jesus passar, o que ele fez? Ele ficou lá: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Foi assim? O que o texto diz? Que ele gritou, que ele clamou. Aí ele diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E mandaram ele calar a boca, e ele de novo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parou. Espera um pouquinho, traz ele aqui. E Jesus o curou. Porque quando Deus ouve um clamor que vem do fundo do nosso coração a Ele, Deus para, Deus ouve, Deus intervém. Ele diz assim no versículo 2: eu derramo diante dele o meu lamento, a ele apresento a minha angústia. Segunda coisa que eu aprendo com esse texto: meu irmão, minha irmã, para de ficar lamentando, falando as coisas da tua vida para as pessoas que você conhece,
Porque tem muito crente que acha, como eu falei de manhã sobre isso aqui, no passado eu era esses crentes assim, como é que eu posso falar, né? Meio besta, meio tonto, né? Se eu posso usar essa expressão, que eu achava que eu podia resolver os problemas. Eu orava, oh Deus, eu estou precisando de uma ajuda do Senhor, Pai. Aí eu parava de orar e ia lá, oh irmão, você não sabe como está a minha vida. Nossa, está tão difícil. Mas está uma dificuldade, uma luta, irmão. Numa dessas eu estava numa igreja, aí o pregador, o pastor que tinha um dom profético, ele falou assim, meu irmão, Deus vai te abençoar hoje, você está precisando de uma ajuda financeira, Deus vai te abençoar. Aí eu, opa, glória a Deus, acho que fui eu que ele apontou, né? E era justamente o que eu precisava, de uma ajuda financeira. Aí eu fiquei observando, falei, opa, aí qual é a primeira atitude daquele crente que não confia muito em Deus? Eu era da igreja, eu olhei meio assim, falei assim, eu acho que aquele irmão que tem dinheiro ali que vai me ajudar. Porque o cara é rico, né? Olha o carro dele. Falei, no final do culto eu vou ficar meio perto dele. Ô irmão, tudo bem? Quem sabe Deus toca no coração dele. E eu fiquei no final do culto perto dele, até conhecido e tal. Ele cumprimentou, amém, amém, Pai do Senhor. E ó, pegou o carrão e vazou. Eu falei, não é esse. Me lasquei. Fiquei assim, Deus, e agora? Meu irmão, foi num domingo, na terça-feira, uma senhora, eu fazia programa na rádio, né? Isso foi faz tempo. E terminou o programa, essa irmã de uma outra igreja, ela ligou e falou, pastor, o senhor pode passar aqui em casa, que eu tenho um negócio para o senhor. Eu falei, poxa, passo sim. Me deu o endereço, eu fui. Eu já a conhecia dessa outra igreja. E ela falou assim, é que Deus tocou no meu coração, eu tenho uma cesta básica aqui, boa, que meu marido recebe, e a gente já tem dos outros filhos, eu queria dar para o Senhor, senti no coração. Eu falei, amém, glória a Deus, mas na cabeça tinha assim, eu precisava de dinheiro, não era da cesta, né? Aí ela chega e fala assim, e tem mais, pegou um envelopinho e falou assim, tem uma oferta aqui para abençoar a tua vida. Era o que eu precisava para aquela semana. Uma mulher simples, mas Deus usa os mais simples quando nós confiamos para nos abençoar. Então, irmão, para de ficar falando para um, para outro, contando derrota. Porque está difícil, está numa luta, irmão, a luta é tua. E se você confiar, Deus vai te dar a vitória. Eu não estou falando que você não pode falar com pessoas que você tem um relacionamento, pessoas de oração, pessoas de fé, discretas, que você conta um negócio, a pessoa guarda no coração e ora por aquilo, e entra na luta, na briga com você. Eu não estou falando desse tipo de gente, mas tem muita gente que fica aí, ó, lamentando, apresentando angústia. E Davi, o que ele fez? Eu derramo diante de ti o meu lamento, a ti apresento a minha angústia. Segunda ou terceira questão, versículo 3. Ele diz assim, Salmo 142, 3: quando o meu espírito desanima, és tu quem conhece o caminho que devo seguir. Na vereda por onde ando, esconderam uma armadilha contra mim. Por que ele escreveu isso? Meu irmão, quando está tudo bem, você não está nem aí, você não quer saber de nada, você quer viver a tua vida. Quando você perde o controle das circunstâncias, das situações, aí você começa a buscar a Deus. E Davi, como tinha um relacionamento com Deus desde a sua juventude, ele diz assim, Senhor, meu espírito desanima. Porque meu irmão, minha irmã, já falei aqui e repito, não adianta você chegar diante de Deus e falar assim, ai Deus, o Senhor é bom, mas por dentro você está desanimado, triste. Irmão, eu pergunto aqui, de manhã eu fiz essa pergunta, eu pergunto 6 da noite agora, porventura alguém aqui já desanimou na vida, seja por causa, só eu? Vou perguntar de novo, alguém já sentiu desânimo? Tipo assim, eu vou embora, eu vou sumir, eu não estou aguentando a situação. Nossa, como aumentou. A gente passa por isso, irmãos, nós somos humanos. A gente às vezes desanima. O problema é querer maquiar essa situação.
Quando nós nos colocamos diante de Deus, quando nós abrimos o coração para Deus, como Davi fez, Senhor, o meu espírito desanima, estou desanimado. Por quê? Porque eu estou numa luta, uma dificuldade, inclusive essa luta e dificuldade não fui eu que criei. Foi uma situação que apareceu, e aí eu estou aqui agora, Senhor, clamando a Ti, tem misericórdia de mim. E justo agora que eu clamo ao Senhor, Senhor, tem misericórdia, cadê o Senhor? O Senhor não se manifesta. E é difícil quando você clama a Deus e parece que Deus se esquece de você, parece que Deus não fala nada. Eu lembrei aqui de manhã, quando Jesus estava orando, antes de ser preso, ele disse assim: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, todavia, Pai, seja feita a tua vontade. Aí sabe o que Deus falou? Nada. Aí ele levanta, vai falar com seus discípulos, ele acorda os caras, escuta, acorda aí, vamos continuar orando. Ele volta a orar e ele começa a suar sangue, de tanto desespero, de saber o que ele ia passar. Aí ele ora de novo, fala: Pai, tipo assim, tem misericórdia, afasta de mim, Senhor, esse cálice, todavia seja feita a tua vontade. E Deus não fala nada. É difícil. O que Jesus tinha feito de mal? Nada. Ele não tinha pecado. Ele não tinha falado mal de ninguém, nem para ninguém. Ao contrário, ele só abençoou, só no sentido figurado. Ele só abençoou as pessoas, curou pessoas, libertou pessoas. Meu irmão, e o que ele tinha de errado? Nada. Mas era preciso ele ir até o fim, porque Deus tinha um plano de salvação, como nós cantamos aqui, perfeito, para mim e para a tua vida, e é por isso que nós estamos aqui hoje. Quando a gente está sozinho, parece que você olha para os lados, quando você está passando dificuldades, você olha para os lados e fala assim: meu Deus, esqueceram de mim 3. Salmo 142, 4, ele fala assim: eu olho para a minha direita, Senhor, olha para a minha direita e vê, ninguém se preocupa comigo, não tenho abrigo seguro, ninguém se importa com a minha vida, parece que a minha vida não tem valor nenhum, Senhor. O que está acontecendo? E ele está, de alguma forma, abrindo o coração, tentando, tocar o coração de Deus. Versículo 142, 5, ele diz assim: clamo a ti, Senhor, e digo: tu és o meu refúgio, és tu o que tenho na terra dos viventes. O que Davi expressou para Deus nesse momento, dentro da caverna? Senhor, eu não tenho nada. Senhor, nada me prende. A única coisa que eu tenho mesmo de valor é o Senhor na minha vida. Sabe, meus irmãos, eu vejo o mundo de hoje, muitos crentes hoje correndo atrás de dinheiro, lutando para comprar carro zero, casas tal. Irmão, isso é errado? Não, irmão, mas tem gente que perde tanto tempo com isso. A maior riqueza que eu e você possamos ter, nós já temos. Jesus já está na nossa vida. O Espírito Santo habita em nós. Você vê como é que os aleluia diminui? Porque as pessoas parecem que não entendem isso. Essa é a maior riqueza que o ser humano tem. E sabe por quê? Porque Davi, quando ele comete um pecado, quando ele já está rei, ele comete um grande erro, mas um grande erro. Ele deu um jeito de matar o esposo de uma mulher que ele desejou, que ele deitou com ela, enfim, ela acabou ficando grávida, a criança morreu, aí ele trouxe ela, porque o marido também morreu, trouxe para morar com ele, está tudo certo, mas não está tudo certo, porque os olhos do Senhor estão em todos os lugares. E quando o profeta Natan foi lá e contou uma história, e ele falou: esse cara tem que sofrer. Ele falou: pois é você que tem que sofrer, porque você fez isso. O que ele fez? Imediatamente diferente de Saul, que tentou se justificar. Não, Deus, o Senhor falou para matar todos os animais, mas eu peguei um pouquinho para fazer um sacrifício. O que Samuel falou para ele? Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. Obedeça que Deus vai, como o pastor Marcos disse aqui quinta-feira, se você honrar a Deus e a sua palavra, Deus vai honrar você, Deus vai te abençoar.
Davi sabia disso. Ele dobra os joelhos e escreve outro Salmo 51, que ele diz assim: Senhor, se o Senhor quisesse sacrifícios, eu faria um monte, mas eu sei que o Senhor não quer sacrifício agora. O que o Senhor quer mesmo é um coração contrito, um coração arrependido. Pois eu estou aqui, Senhor, eu abro meu coração diante de Ti. Senhor, nas entrelinhas do Salmo 51 você entende assim: Senhor, eu posso até perder tudo, reinado, palácio, o que eu não quero perder, Senhor, é o Teu Espírito. Não retires de mim o Teu Espírito Santo. Davi sabia o valor da presença de Deus na nossa vida. E tem muito crente hoje que ele vem para a igreja para buscar bens. Meus irmãos, a maior riqueza que nós temos já está em nós. O Espírito Santo habita em mim e em você. Jesus já nos purificou com o seu sangue e nos deu a vida eterna. O resto é resto, passa. Davi sabia muito bem disso. E ele disse: Senhor, Tu és tudo o que eu tenho na terra aqui dos viventes. E olha, meus irmãos, tem um ditado popular que se diz por aí que o pouco com Deus... Boa noite, paz, tudo bem? O pouco com Deus... Já ouviu falar isso? E realmente, o pouco com Deus é muito. Davi sabia disso. Ele ensinou isso para o seu filho Salomão. Em Provérbios 15:16, Salomão escreveu: melhor é o pouco havendo temor do Senhor, do que grande tesouro onde há inquietação. Melhor ter uma vida simples, mas diante do Senhor, do que estar cheio de riqueza e estar longe de Deus. Davi sabia muito bem disso. Davi, quando era jovenzinho, lá com 17 anos para 18, ele escreve o Salmo 23. O que ele escreveu lá? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Na versão original do grego é: o Senhor é o meu pastor e Ele nunca me falta. Porque quem tem Deus, quem tem relacionamento com Deus, Deus não deixa faltar nada. Davi tinha um relacionamento com Deus desde a sua juventude. Ou seja, ele tinha um histórico. E por causa desse histórico de se relacionar com Deus, desde a sua juventude, Deus foi permitindo situações. Por que Deus permitiu que Davi fosse perseguido? Que ele ficasse fugindo de um lado para o outro? Por que Deus permitiu que endividado, problemático, se aproximasse dele? Porque Deus queria moldar o caráter e queria moldar a vida de Davi para ele ser um grande rei. E Davi foi o maior rei de Israel, grande vencedor de grandes batalhas. O rei que mais guerreou e mais venceu foi Davi. Por quê? Porque Deus permitiu. Aí está perseguido. Estou perseguido. Eu vou chorar, meu Deus. Não, eu vou orar. Senhor, Tu és o meu escudo, Tu és a minha fortaleza. Apesar da dificuldade, eu sei que o Senhor está comigo. Lá com 17 anos ele escreve: a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Por quê? Porque ele era pastor de ovelhas. Com a vara, antigamente, até hoje, a vara, os pastores de ovelha, eles quando vem leão, quando vem urso, quando vem animais querer pegar a ovelha para matar e comer, eles pegam essa vara e jogam nesse animal, bate neles, eles vão embora. Quando ele tem o cajado, aquele cajado de pastor, quando a ovelha cai no lugar, ele vai lá e puxa. Isso aconteceu várias vezes com ele. Por isso que ele escreve para o Senhor e fala assim: Senhor, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Eu sei que no momento de dificuldade o Senhor nunca vai me abandonar, o Senhor sempre vai estar comigo. Puxa vida, se nós tivéssemos essa fé no nosso coração, meus irmãos, como seria a nossa vida hoje, mesmo no século 21, com tanta dificuldade, pandemia, tanta desgraça acontecendo, ainda assim maior é aquele que está em nós do que esses que estão no mundo.
Estou terminando aqui, Salmo 142, 6, ele diz: Senhor, dá atenção ao meu clamor. Porque às vezes quando você ora e clama a Deus, parece que Deus não te ouve. Meu irmão, Deus ouve toda a sua oração, toda a minha oração, principalmente quando sai de dentro do nosso coração, naquela introspecção, você ora, você abre o coração, Deus ouve a nossa oração. E Deus tem um plano tão perfeito que Ele chega na hora dele, não na nossa. Davi sabia disso. Ele disse assim: Senhor, ouve o meu clamor. Senhor, eu estou muito abatido. Eu estou assim, triste, sem entender a situação. Ele ainda fala assim, ó: livra-me dos que me perseguem, porque eles são mais fortes do que eu. Irmão, admitir a força do inimigo, isso não é sinal de fraqueza. É sinal de sabedoria, de entendimento. Saul já escreveu isso, outros textos, pelo menos mais um texto da Bíblia fala sobre isso. Jesus ensinou sobre isso. Ele fala de construir uma torre e também ele fala: se você for contender com um rei e você vê que o exército dele é maior, procure antes levar um presente, formar uma amizade, para você não ter que confrontar e perder. Isso não é fraqueza, isso é sinal de sabedoria, de reconhecimento. E a gente sabe, eu falei aqui de manhã e repito, eu não vou enfrentar o inimigo, o diabo, os demônios, no nome do Diego. Quem é o Diego? Não é nada, é mais um ser humano da terra. Agora, quando eu enfrento o inimigo, no nome de Jesus, maior é esse que está em nós, em mim, do que estes que estão no mundo. Então, Davi disse: Senhor, o Senhor está vendo? Estão me perseguindo. Eles têm armas, eles estão armando, criando armadilhas para me pegar. Mas Senhor, eu sei que o Senhor está comigo. Versículo 7, ele encerra dizendo assim: liberte-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta por causa da tua bondade para comigo. Se você continuar lendo o texto de Samuel, 1 Samuel 23, 24, 25, se você continuar lendo, você vai ver que Deus mudou a história de Davi. De perseguido, ele se tornou rei. De alguém menosprezado até quando era mais jovenzinho pelo próprio pai, estava ali a família reunida em volta dele, honrando ele como um grande rei de Israel, escolhido pelo Senhor. Meu irmão, em nome de Jesus, guarda uma coisa no teu coração. Quando você orar, quando você estiver enfrentando situações que foram criadas pela vida, aconteceu. Às vezes a gente passa por enfermidades, lutas financeiras, dificuldades, a gente passa. Mas a própria expressão diz: a gente passa. Crente que é cristão mesmo, que confia em Deus, ele não passa. Aliás, ele não vive em dificuldades. Ele passa por dificuldades, mas ele passa. Porque Deus está conosco e sempre dá o escape. Sabe, meus irmãos, eu li essa semana que passou, que eu não me lembro a data exata, não sei se é 22, 23 de setembro agora. Os especialistas de estatística, eles disseram o seguinte, que provavelmente 22, 23 de setembro, eu não me lembro direito, mas é mês de setembro. Próximo desse dia, ou nesse dia, essa terra aqui vai atingir 8 bilhões de pessoas. 8 bilhões de pessoas. E para você ter uma ideia, hoje, não é a China o país mais populoso do mundo, não. Hoje é a Índia. E aí eu estava pensando, 8 bilhões de pessoas. Se essas 8 bilhões de pessoas clamarem a Deus ao mesmo tempo, Ele tem ouvidos para ouvir as 8 bilhões de pessoas e ajudar. Porque Ele é Deus. Porque Ele tem todo o poder nos céus e na terra, porque Ele muda estações, Ele muda vidas. Josué orou
O que aconteceu? O sol parou. Que coisa fantástica. Por quê? Porque Deus queria dar a vitória para o seu povo, e Deus deu a vitória. Parou o tempo para que o povo fosse vitorioso. E se precisar hoje, Deus para o tempo, Deus move no sobrenatural para aqueles que nele confiam. Irmão, pode ser que Deus se esqueceu de você, pode ser, mas Ele não esqueceu de você não. Aliás, Deus nem desistiu de mim e de você. Enquanto houver vida, Ele vai continuar insistindo conosco. Ele nunca nos abandonou. Aliás, Ele disse: eu estarei com vocês todos os domingos nos cultos até a consumação dos séculos. Amém? Todos os dias. Pode parecer que Ele não ouve a gente, mas Ele ouve. 8 bilhões de pessoas daqui a um mês, mais ou menos. 8 bilhões. Cada um tem um código de retina no olho diferente. Cada um tem uma digital diferente. E provavelmente estão descobrindo códigos genéticos no organismo diferentes. Mesmo os gêmeos, ainda assim são diferentes. Por quê? Porque Deus é poderoso para fazer coisas tremendas. E você acha que esse Deus vai deixar a gente na mão? O diabo quer que a gente pense nisso. Mas não dê ouvidos ao diabo, dê ouvidos à palavra de Deus. Aliás, eu falei aqui de manhã, e eu lembrei agora, irmão, carrega a Bíblia. Tenha o hábito, adquira o hábito, se você não tem, de levar a Bíblia, para onde você for. Seu trabalho, tua casa. Leia a Bíblia, pelo menos 2, 3 versículos. Ah, pastor, mas eu tenho no celular. Irmão, leva a Bíblia. Para quê? Até para mostrar que você é cristão e você tem prazer na lei do Senhor e você medita nela de dia e de noite. Salmo 18:2, Davi escreveu assim: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva. Ele é a minha torre alta. Ele é o meu Deus. Em Naum capítulo 1 versículo 7 diz assim: o Senhor é bom, o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Tem alguém que confia no Senhor aqui? Amém. Segundo Samuel 22:31 diz: este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Provérbios 35 diz: cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. E por último, no Salmo 9, Davi escreveu, versículo 10: os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais, aleluia, abandonas os que te buscam. E a boa notícia novamente é que este Deus está aqui hoje de novo. Como a gente viu na ceia, Deus está sempre aqui. Ah, pastor, mas quando eu for embora para casa, Deus está ao teu lado. E quando eu estiver dormindo, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. E quando eu estiver com dificuldade de clamar ao Senhor como Davi, eu sei em quem tenho crido, eu sei que Ele é poderoso. Ou seja, irmãos, com o livre-arbítrio que nós temos, a gente tem que tomar a decisão. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. O nosso Deus, Ele é o mesmo. Quem precisa mudar? A gente. Como é que eu mudo? Quando eu tenho entendimento. E eu te dei algumas dicas aqui, baseado no texto que Davi escreveu, para a gente viver uma vida diferente, melhor. Sermos muito mais vencedores, abençoados pela graça, pelo poder, pelo amor de Deus em nós. E se você quiser isso, se você deseja isso, vamos ficar em pé, vamos orar juntos. Que eu repito, Deus está aqui.
E se Ele é o teu refúgio, fala com Ele agora. Você que está em casa, você que está ouvindo, fala com Deus agora. De que forma? Senhor, abre o teu coração. Para de ficar com medo. Eu tenho medo de falar, porque senão o irmão vai ouvir, vai saber da minha vida. E daí? É Ele que paga as tuas contas? Esquece. Mas ele vai falar para outro. Problema dele. Ele é que vai colher do fruto que ele está lançando. Viva a tua vida. Tenha um relacionamento mais profundo com Deus nesses cultos que nós temos. Como eu disse, no estádio, todo mundo grita, extravasa, uma alegria passageira, tonta, absurda, que não se ganha nada a não ser falar para os outros: meu time ganhou. Uma bobagem. E às vezes você está na igreja, Deus está presente, como Ele está sempre aqui, você deixa de glorificar, de exaltar, de abrir a sua boca e falar: Deus, Tu és bom. Na hora de cantar, declarar. Irmão, vamos mudar isso em nome de Jesus. Maior é aquele que está em nós do que esse que está no mundo. Abra o teu coração nessa noite, fala com Deus: Senhor, eu quero mudar a minha vida, eu quero clamar só a Ti. Eu já tive esse momento de perguntar: onde o Senhor está quando eu mais precisava? Mas agora eu sei, o Senhor está comigo, o Senhor não foi embora, o Senhor é meu Deus. Fecha os teus olhos, ore, fale com Deus.